Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito prazer. Sou Regis Silva, sou um consultor empresarial, especialista em treinamento, desenvolvimento humano e organizacional. E hoje vamos iniciar uma jornada aqui de conhecimento em comunicação e relacionamentos. São as chamadas soft skills ou inteligências comportamentais hoje que demandam muito em todas as empresas. E eu tenho convicção que o conteúdo compartilhado aqui com você vai ser de grande valia para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Desde já, siga-nos nas nossas redes, está aí embaixo, né? Nosso Instagram, o nosso YouTube, provavelmente onde você esteja assistindo agora. Temos também a página empresarial no Facebook. Eu tenho certeza que iremos iniciar uma jornada de grandes avanços e crescimentos. Vamos lá então, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação e a partir dela vamos desenvolver todo esse conceito inicial sobre comunicação. É um assunto muito extenso, é um assunto bastante amplo, onde nós poderemos abordar diversos segmentos da comunicação. E já já me apresentarei, falarei quem eu sou, as minhas experiências, e isso tudo vai gerar para você aí essa credibilidade naquilo que você vai obter de conhecimento. Então vamos lá, quem que sou eu? Eu sou o Regis Roberto Silva, sou o fundador da empresa aí RRS Treinamentos, e uma das minhas especialidades é a parte de comunicação, tanto na parte de desenvolvimento humano, direcionado para a pessoa física, quanto também de liderança para a pessoa jurídica, ou seja, a comunicação é inerente a todo ser humano. Tenho aí uma experiência profissional de aproximadamente aí 27 anos já. E essa experiência me leva aí a ter um pouquinho de credibilidade naquilo que eu faço, além de já ter trabalhado como gestor por 12 anos em uma multinacional, já ter dado aula, continuo dando aula como professor, já tive experiências voltadas aí na parte de relação trabalhista e sindical, uma esfera bastante complexa e cheio de muitos detalhes dentro de uma indústria. Tenho uma formação aí em coach, tenho formação em comunicador e orador, comunicador e palestrante. Tenho também aí especializações na área de comunicação e gestão de conflitos, conciliação e gestão de conflitos, na parte de desenvolvimento humano, de neurociência, e sem contar a experiência prática de já ter vivido aí muito sobre essa questão de estar falando com pessoas, seja com poucas, seja com muitas, seja com uma plateia, seja individualmente, dando feedbacks, recebendo feedbacks, fazendo desligamentos, fazendo admissões, fazendo entrevistas, ou seja, uma gama de conhecimento onde você pode aplicar a comunicação em várias esferas da sua vida. Um ponto importante que nós vamos levar em consideração aqui em relação à comunicação vamos lá, o que é uma comunicação? Muitas pessoas têm a dificuldade de trazer o conceito de comunicação justamente por ele ser muito amplo. E por ser muito amplo, esse conhecimento às vezes fica até mesmo supérfluo da forma como nós falamos. Então, comunicação é algo que vem do latim comunicare, que é compartilhar algo, é compartilhar um conhecimento ou tornar algo comum. No entanto, uma comunicação que só torna algo comum, ela não traz muito resultado, ou muitas vezes nem traz resultado. A sua eficácia é muito, vamos dizer, baixa, porque só compartilha de um conhecimento. E existe algo interessante quando nós falamos de comunicação, que eu coloquei aqui essa frase, que comunicação ela é mais do que falar. O objetivo da comunicação, de fato, é levar a pessoa a uma ação, comunicar a ação e obter um resultado. E muitas empresas, muitas pessoas até desejam alcançar resultado, no entanto, não entenderam o conceito de comunicação. Simplesmente fazem, compartilham algo, mas não dão o direcionamento específico para que as pessoas possam, então, alcançar um melhor resultado. Então, quando você vai falar de comunicação, você tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. O que você quer alcançar com aquilo? Lógico, nem sempre estaremos trabalhando para alcançar alguma coisa. Às vezes, numa roda de amigos, com familiares, nós estamos ali conversando mesmo. É o famoso jogar conversa fora. Mas, diante de um ambiente onde eu sou exigido a levar as pessoas a uma transformação através de um conhecimento que eu tenho, eu preciso entender que existem técnicas, existem formas de fazer. E quando eu quero um resultado, eu não vou manipular pessoas. Eu vou influenciar essas pessoas e conduzir elas para aquilo que eu desejo. Então, falando de comunicação aqui, vamos lá então entender alguns conceitos importantes. Aqui nós temos o Daniel Goleman.
Ele é conhecido aí como o pai da inteligência emocional. De fato, não foi ele quem começou, mas hoje, quando se fala de Daniel Goleman, ele é alguém que é muito conceituado, inclusive em diversas escolas de liderança. Ele fala sobre inteligência emocional e ele fala que existem algumas esferas de comunicação. Então, para eu ser um bom comunicador, é necessário que eu entenda que a comunicação ela tem que ser bem desenvolvida em todas as esferas. Quais são essas esferas? Tem mais do que essa, mas eu separei as 5 principais esferas aqui. E isso a ciência comprova, não sou eu quem estou dizendo. O Daniel Goleman ele tem alguns livros publicados e a maioria deles vai tocar nesse assunto de comunicação, uma vez que demanda uma certa busca por conhecimento e desenvolvimento na área de comunicação. Então, pessoas, aqui ele começa numa instância chamada de instância zero da comunicação. E a instância zero da comunicação diz respeito ao seu comunicar com Deus, com o ser superior, com alguém que você acredita que te ajuda, que pode te dar orientações de uma maneira interna. É comprovado cientificamente que pessoas que têm a tal da religião como algo praticante, que tem uma conexão com Deus, que lê o livro daquilo que ele acredita, que conversa, que entende que um Deus está contigo espiritualmente desenvolvido, algumas pessoas falam também, essas pessoas alcançam melhores resultados. Essa é a base, por isso que ele coloca como instância zero. Para ser um bom comunicador, essa é uma das bases importantes. Depois ele vem com a comunicação de você para consigo mesmo. Ou seja, para eu me tornar um bom comunicador, é necessário que eu creia, que eu acredite nisso, que eu fale isso para mim, que eu me desenvolva nisso. Afinal de contas, esse é um grande medo da população. É comprovado também por estudos que 41% da população mundial tem mais medo de problemas financeiros e da morte do que mesmo falar em público. Então, 41% da população mundial tem medo de falar em público, tem medo de se comunicar. E isso é algo interno. Começa você falando para você mesmo: não, é difícil, eu vou tremer, eu vou gaguejar, não vou conseguir, eu vou travar. E isso pode ser desenvolvido quando você começa a falar para você mesmo quem que você é e como você consegue se desenvolver na comunicação. Depois ele vem você, como você se comunica com os seus familiares, com os seus parentes. Uma comunicação aberta, tranquila, sem brigas, embora possa ter conflito, e conflito é diferente de brigas, falaremos sobre isso também. Depois vem a sua comunicação com as pessoas do seu círculo social, do trabalho, como você se comunica. Tem muitas empresas que estão hoje procurando profissionais que de fato tenham essa competência comportamental. Aliás, falando disso, todas as buscas hoje que nós vemos de competências comportamentais, a comunicação normalmente ela está ali no topo ou entre as primeiras características necessárias que as grandes empresas procuram nos seus profissionais. E é difícil achar porque precisa ser desenvolvido. Como essas pessoas se comunicam entre si, como elas conseguem gerar esse relacionamento interdependente, como elas conseguem convencer as pessoas com argumentos para que essas pessoas façam aquilo que de fato tem que ser feito. Grandes líderes são grandes líderes porque a comunicação, você pode ter certeza, é uma das melhores bases que tem. Líder que não sabe se comunicar são líderes que estão aí fadados ao fracasso e não vão alcançar os melhores resultados. Depois vem sua comunicação com aquelas pessoas que você lida no dia a dia, que não tem esse vínculo mais próximo, mas que você encontra no mercado, no ônibus, nas passagens das quais você está por aí, um evento, alguma coisa do tipo, você encontra as pessoas e a forma como você se comporta, se comunica com essas pessoas, diz muitos respeitos se você consegue ser um bom comunicador. Depois ele vem também sobre a esfera onde você vai falar com pessoas que serão impactadas. Se você deseja ser um grande comunicador, um palestrante, um orador, alguém que vai convencer pessoas com projetos, com aquilo que você tem, é necessário que você entenda que você tem uma comunicação que vai levar a pessoa a uma ação. E essa ação demanda de usar técnicas. Então, vocês viram aqui que toda comunicação, por si só, demanda aí alcançar bons resultados com todas as pessoas com as quais você lida. Vamos aqui entender um pouco da comunicação também numa outra esfera que é importante, só passando aqui o slide, e a importância da comunicação. Qual que é a importância da comunicação? Vamos lá, você vai responder algumas perguntas aqui para mim. E você vai, através das respostas dessa pergunta, entender se teve comunicação envolvida
nisso que eu estou falando para você. Vamos pensar aqui, você já comprou alguma coisa, mesmo que inicialmente você não desejava, mas diante de um bom vendedor, você saiu convencido que aquilo você precisava comprar? Por que que isso aconteceu? Veja, você não tinha o desejo, mas porque alguém te convenceu através de argumentos, através de exposição de um produto, através de uma técnica de venda, você comprou. Tudo isso diz respeito à comunicação. Outro ponto aqui, já teve, se deparou com um produto que você inicialmente também não queria. E quando você começa a ver a propaganda daquele produto, a apresentação daquele produto, você olha para ele e fala assim: por que eu nunca tive isso antes? Por que eu não descobri isso antes? Tem muitas empresas que fazem esse tipo de marketing hoje e levam você a comprar aquilo que você pensa que ia precisar e quando você compra, você usa uma, duas vezes e depois deixa de lado. Porque você só foi convencido de uma maneira emocional através da comunicação de uma boa apresentação que você precisava comprar e você comprou. E depois, quando você vai se arrepender, já é tarde, não tem como você fazer. Mas foi a comunicação que fez você comprar, não foi o seu desejo de ir lá. Pessoas também que às vezes começamos a nos relacionar e aquela primeira impressão não é tão boa e de repente eu começo a conversar com essa pessoa, começo a entender, começo a ver que ela de fato tem bons argumentos, que ela tem coisas para compartilhar comigo, então eu levo essa comunicação ao novo patamar. E aquele preconceito ele é quebrado pela forma que a pessoa fala, que ela interage, que ela se conecta comigo. Também outro ponto importante que a gente vai responder aqui, você já teve a sensação que alguém explicou para você um assunto tão complexo, mas tão complexo, e você entendeu aquele assunto de uma maneira simples? Por quê? Essas pessoas usam técnicas. Vamos falar sobre a técnica de Feynman posteriormente. E nessa técnica de Feynman nós vamos aprender como falar de assuntos complexos de uma maneira que as pessoas entendam, independente da idade, da cultura, daquilo que de fato ele tem de conhecimento. Porque a comunicação, quando ela é bem embasada com coisas práticas e do dia a dia, das pessoas que irão me ouvir, de fato ela vai alcançar seu resultado. E por fim, aqui um ponto importante toda a comunicação ela diz respeito a gente buscar convencer as pessoas que estão nos ouvindo e não apenas fazer uma boa comunicação para receber aplausos e ser bem comunicativo, mas o resultado que a gente alcançar ali não vai ser o resultado que vai gerar transformação na vida das pessoas. Então, comunicação, você respondendo essas perguntas, talvez você chegue a um conceito aí de que a comunicação ela é mais poderosa do que a arma. Por quê? Vamos lá. Mahatma Gandhi, ele é conhecido como um excelente líder, mas um líder que conseguiu libertar toda uma nação de uma escravidão que estava ali, a Índia, da Inglaterra. E tudo isso sem pegar em uma arma. Foi de forma pacífica, foi através da comunicação, através do relacionamento. O que dizer de Martin Luther King quando ele viu que nos Estados Unidos existia aquela desigualdade racial, onde os negros eram colocados do lado, os brancos de outro, não podiam nem os negros sentarem nos bancos dos ônibus, e nós vemos ali essa história se desenrolar, e Martin Luther King, quando ele tem o seu grande discurso, I Have a Dream, nós vemos ali que tinha milhares e milhares de pessoas assistindo o seu discurso e tinham tanto brancos quanto negros. E o seu discurso entrou para a história, o I Have a Dream, eu tenho um sonho. E ele vem contando tudo isso. A sua oratória, a sua forma de se comunicar levou ele a alcançar excelentes resultados. O que dizer também do lado negativo da comunicação? Adolf Hitler, ele foi capaz de matar, aqui tem números, né? Cada um vai falar de um número, mas um número aproximado, 11 milhões de judeus. Mas foi ele que matou os 11 milhões? Não, ele convenceu através do argumento, através de uma boa retórica, através de uma boa persuasão, aqueles que o seguiam a alcançar esses resultados. E o que falar também de Nelson Mandela, que ele conseguiu trazer a unificação da África do Sul e teve aquela segregação racial, o apartheid, ele conseguiu acabar com essa segregação racial também. Então, nós estamos vendo aqui algumas coisas importantes sobre comunicação, que ela é muito mais do que palavras. Ela tem uma narrativa por trás. E neste momento aqui, nós estamos vivendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Exatamente neste momento. Estamos aí há um ano que isso começou. E eu lembro que quando essa guerra começou, nós vimos ali
o presidente da Ucrânia, o Zelensky, onde ele conseguiu arrastar pessoas, os militares e os civis, para a guerra. Como? Através da comunicação. Lembrando, ele já tinha estudado o teatro. Ele conhecia da persuasão e da interação com pessoas. E a sua narrativa levou pessoas a fazer coisas que naturalmente não fariam. E o mundo o aplaudiu de pé pela sua coragem, mas principalmente pela forma como ele expôs as suas ideias. Então, um líder inovador, ele sempre vai ter uma história para contar. Ele sempre vai ter uma história que vai levar as pessoas a uma busca de fé, de amor, de esperança. Ele vai ter sempre algo novo. É uma comunicação do tipo memorável. A liderança também, ela nunca vai deixar de existir se ela for verdadeira. No entanto, ela vai ser sempre exposta ao teste da hipocrisia, ou seja, o que você fala está de acordo com o que você faz? O seu discurso anda alinhado, tem congruência com aquilo que você faz? Isso tudo é muito importante. Uma liderança que é indireta, que não toca em pessoas, ela vai criar simbolismos, ou seja, vai falar boas frases de efeito, vai trazer inúmeros exemplos que não são reais no seu dia a dia. E é fácil você entender quando um líder pratica uma liderança indireta só com símbolos, porque logo ele vai cair. E o que dizer do mundo do empreendedorismo? Muitas pessoas empreendem. E empreender é necessário que você conte uma história todos os dias, diante de cada cliente. Não é contar uma história mentirosa, mas é contar a respeito da sua empresa, do seu produto, daquilo que você entrega, é mostrar os cases de sucesso. E no final de toda a história, você vai ver que toda a narrativa ela deve ser aplicada aos seus ouvintes em potencial. Falaremos sobre o briefing também aqui, e no briefing vamos entender que toda a comunicação ela tem um público específico, ela tem um alvo específico. Isso é importante nós começarmos a desenrolar. Essa foi só uma introdução sobre comunicação. Nós teremos aqui diversos conteúdos que vai levar você ao entendimento de grandes revelações, vamos dizer assim, do porquê as pessoas se comunicam e como eu posso, através da minha comunicação, melhorar o mundo ao meu redor, melhorar as pessoas ao meu redor. Agradeço por estar aqui até o fim. Tenho certeza que foi passado aqui um pouco de conteúdo para você nessa introdução, que vai despertar você a buscar mais conhecimento. E mais uma vez aí nos siga nas nossas redes. Nós somos aqui da RRS Treinamentos e Consultoria. E como o fundador dessa empresa, eu tenho convicção que ela atinge um propósito maior do que simplesmente alcançar um público específico, mas ela transforma a vida das pessoas no geral. Muito obrigado. Mais uma vez, comente, curta, compartilhe. Eu tenho convicção que você vai sair transformado, você vai receber aqui grandes ferramentas sobre comunicação e sobre relacionamentos. Você vai ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um pai melhor. Inclusive, poderá ser um orador, um palestrante aí que vai produzir conteúdos de alto impacto. Um grande abraço e até mais.